uma solução verdadeiramente em cloud, verdadeiramente em nuvem, tá? Não precisamos de plugin, instalação, a gente pode acessar ela através do navegador pelo smartphone. Eu não tenho aquele problema de servidor ficar lento e tudo mais, como outras plataformas têm hoje dentro do mercado contábil. A nossa solução hoje, dependendo apenas do navegador, a gente informa os dados do login, a senha, eu vou entrar na minha aplicação, eu vou começar a navegar por todo o meu sistema contábil. Quais são as informações de empresa, filial, meu período de cálculo, período inicial e final que eu estou trabalhando? Trazer aqui as informações, eu selecionei, percebam agora como a gente tem uma interface limpa dentro da nossa solução. Todos aqueles módulos, fiscal, contábil, folha de pagamento, que você tem que ficar clicando várias vezes em diversos logins, isso não existe dentro da nossa solução. Trabalhamos com um login único e todos os nossos sistemas satélites estão totalmente ligados. A parte das operações, fiscal, contabilidade, folha de pagamento, gerenciador de empresa, parte das obrigações, fiscal, contabilidade, folha e controle de tributos. A parte dos acessos rápidos, que é onde o Rafael esteve acessando recentemente, um olherite gráfico, um cálculo da folha, eventos variáveis. Eu tenho a minha rotina de favoritos hoje dentro do meu usuário. Uma área de trabalho do Simples Nacional, as automatizações que a Questor entrega hoje dentro do Simples Nacional, está aqui dentro dos meus favoritos. Na aba Home, a gente tem aqui as novidades e tudo que é lançado pelo nosso time, tanto de legislação, quanto marketing, novos produtos, tudo mais. Plataforma Questor, HubCount, onde a gente conta hoje com uma plataforma BI contábil do fiscal e da contabilidade. E o Tarefa, que realiza todo o processo de gestão de serviço do escritório. Nosso foco hoje não é nessas duas soluções. A gente vai começar a falar agora também aqui referente ao Zen. O Zen ele é um ecossistema da Questor. E agora a gente se pergunta, quantos de nós no dia a dia não contratam 3, 4 plataformas para agregar dentro do nosso sistema fiscal, contábil e folha de pagamento? Vai acumulando já aquele pouquinho de boleto lá também. Aqui a gente está falando dentro de uma solução única, Questor, desde a captura das CNDs, consulta de certidões, consulta das caixas postais, a gente tem aqui a captura dos arquivos eletrônicos, a nota fiscal de serviço, são mais de 1.600 prefeituras homologadas, modelo 55, mercantil, CTS, TOS, todas essas informações disponibilizadas aqui dentro. O contador, nesse painel aqui, ele tem acesso a todas as informações referente à nota fiscal, chave, série, número, emissão, manifestação. O contador aqui, ele quer falar que ele está fazendo aqui a confirmação da operação, a ciência da operação, ou então ele está falando que o cliente dele está comprando para uso e consumo, está comprando para revenda. Tem todas essas questões que a gente pode fazer a tratativa. Eu também consigo disponibilizar para o cliente um portal, porque hoje, às vezes, o nosso cliente vai lá e paga um sistema de terceiro para ter essas informações. E o contador, às vezes, não sabe dessas informações e tem isso para disponibilizar. O cliente hoje acessa essas informações aqui, vai estar os dados, por exemplo, aqui da logo do escritório de vocês, as informações específicas de usuário e login dele. Quando ele acessou aqui, ele vai ter toda a tratativa em específica ao módulo QDrive. Constando aqui as informações, então, na mesma visualização que ele pode ter o acompanhamento dos tipos de manifestação, tipo da operação. Beleza, Rafael, até aqui tudo ok, eu já tenho esses dados hoje dentro do meu sistema. Eu tenho problemas hoje, Rafael, quando eu vou realizar essa parte de importação desses lançamentos. Hoje, no meu sistema, é muito manual esse processo. E, às vezes, eu tenho 1, 2 colaboradores que ficam ali 1 dia, 2 dias, realizando esse cenário. O que a Questor traz de diferente dentro do sistema contábil? Operações, Kill. O Kill, a gente vai navegar dentro dele toda e qualquer funcionalidade que nós tiver nos 3 módulos. Todo e qualquer processo manual e repetitivo, eu vou delegar para ele. O Kill, para quem não conhece, é o nosso robozinho. E aí, antes que a gente comece a falar do robô, algumas ferramentas dentro do mercado obrigam o usuário a ficar preso dentro daquela máquina lá, não conseguir trabalhar dentro da empresa. Quando a gente fala hoje dentro da Questor, eu delego essas informações, ele trabalha internamente no meu banco de dados, não ficando aquelas informações ali travadas na tela. Ou seja, quando eu tenho aqui procedimentos, eu vou colocar, por exemplo, visualização aqui para vocês de tudo que nós temos agendados, processando, verificar o que está com sucesso.
A parte do agendar aqui, eu tenho as informações referentes à importação dos arquivos estaduais, federais e municipais. Eu delego qual é esse procedimento que eu quero. Procedimento das importações estaduais, nota fiscal eletrônica, nota fiscal de consumidor. Avanço aqui, eu vou para a próxima tela, eu vou incluir uma agenda, então. Qual é o cenário? Periódico? Sim. Por que periódico, Rafael? Porque eu quero executar aqui às 11h59 da noite, a partir do dia 12/11 de 2024. E eu quero repetir durante a semana, no domingo, na terça e na quinta-feira. Vamos lá, Rafael. No domingo, às 11h59, ou terça, por exemplo, qualquer dia eu não quero estar no escritório. Já imaginou o contador hoje tendo que ficar lá importando essas notas? É o tempo que o colaborador de vocês fica ali no dia a dia. Vamos tirar essa função dele e vamos delegar para o Kio. Por que o Rafael colocou às 11h59 aqui? Porque essas informações aqui a gente não precisa do colaborador. A gente não precisa do sistema estar ligado, do computador estar ligado, do sistema ficar acessado ali na aplicação. Eu vou dar um avançar aqui. Eu tenho toda a configuração entre o meu cenário de parametrização que eu preciso. Rafael, se eu tiver mais empresas dentro dessa configuração dos parâmetros, eu posso aplicar? Posso. Eu vou colocar aqui a empresa 1, 2 e 3, por exemplo, a 32. Vai ficar aqui numa seleção múltipla. Qual é a competência? Mês atual, mês anterior ou não se aplica, a quantidade de dias retroativos que nós temos para realizar essas importações, a movimentação, somente entrada e saída, PIS e COFINS, eu pego da configuração do arquivo do XML, ou então eu pego da configuração do produto, tipo do local, questor Zen, aí a gente vai pegar diretamente lá do nosso módulo Zen. Não precisa hoje salvar dentro de uma pasta para ir lá e buscar essas informações. Dentro da nossa solução Questor, eu delego totalmente isso aqui para o nosso Kio. Então, ele buscou essas notas fiscais, ele trouxe aqui, a gente vai fazer a escrituração fiscal desse movimento, tanto do movimento de entrada, saída, e a questão referente à contabilização também. Ele já vai lá levar diretamente esses dados, sem precisar ter um processo manual para ficar fazendo todo esse cenário e conferência. Rafael, como eu tenho a certeza hoje, por exemplo, que essas informações vão ser escrituradas? A Questor disponibiliza de auditorias para que o contador consiga visualizar todo esse cenário. Eu consigo visualizar as informações aqui através de uma tela natureza do estoque, onde eu vou ter toda a minha configuração desses produtos. E aí, com isso, eu vou conseguir ter a minha movimentação, tanto de entrada quanto de saída, normalmente dentro do sistema. Agora, quando a gente traz aqui todo o acompanhamento dessa movimentação fiscal, eu vou ter, por exemplo, os dados específicos, eu vou digitar aqui, ele já vai ter o cabeçalho da nota fiscal, o meu detalhamento de itens, a minha natureza de estoque e a minha contabilização. Percebo que isso daqui foi tudo o robô que criou até o exato momento. O documento, o cabeçalho da nota, natureza, percebo como fica uma interface limpa, a gente consegue se localizar melhor aqui dentro desse cenário. Tá aqui, ó, venda de mercadorias adquiridos e recebidos de terceiro à vista. Eu tenho uma extensão aqui dentro para contabilizar alguma informação diferente de débito e crédito lá dentro do meu contábil. Rafael, não preciso então clicar hoje lá para mandar minha contabilização? Ou preciso então gerar um arquivo? Hoje no meu sistema eu preciso gerar um arquivo no fiscal, no folha de pagamento e importar no meu contábil? Não, aqui dentro não existe isso. É tudo o robô que vai desempenhar esse papel. Perceba aqui as informações, Rafael, tem lá o PIS e COFINS, ó, tá aqui. O produto, a natureza, a receita, a base de cálculo dessas informações, a alíquota, o valor do PIS, as informações específicas, débito, PIS. Então, eu tenho todo o acompanhamento aqui dentro desse cenário. Um outro processo que a gente consegue realizar, o cenário de automatização, é referente à questão do Simples Nacional. Quem hoje quer ter Simples Nacional e tem uma facilidade para fazer um envio? Difícil, porque precisa entrar dentro do portal, precisa depender disso, daquilo, de informações manuais. Às vezes a gente entra em reuniões, o cliente me fala assim que ele tem uma planilha lá em Excel para ter algum controle, alguma auditoria, porque o sistema dele não oferece hoje. O que a Questor traz dentro desse processo? As automatizações dentro do Simples, a auditoria, a apuração e transmissão. Como vai funcionar na prática todo esse cenário? Eu vou precisar delegar para o Kio, novamente, quais são os processos que eu tenho, procedimentos,
Eu vou trazer aqui a informação em específica no agendar. Nós vamos falar aqui que vou ter, então, a apuração dos meus impostos. Não vou precisar fazer a apuração dos meus impostos, Rafael. Posso delegar para o KIO. Impostos federais, estaduais e municipais. Então, eu vou marcar aqui o próximo passo, eu vou incluir essa agenda dentro da solução, trazer esse cenário periódico, sim. Vamos colocar aqui às 9h30, daqui a pouquinho. Rafael, a partir de hoje, então, dia 12/11/2024, eu quero repetir durante um mês. Melhor, vamos por aqui dia 15. Então, no dia 15, ele vai trazer essas informações aqui e ele vai realizar esse cálculo. Rafael, então, no dia 15, às 9h30, eu não vou conseguir trabalhar nessa empresa? Vai conseguir sim. A Questor não vai bloquear o teu acesso, não vai bloquear essas informações aqui para você. Você vai poder fazer qualquer movimentação dentro da empresa. Simples Nacional, PIS, COFINS, FD, ECF, eu consigo realizar esse cenário de automatização. Na prática, hoje, Rafael, quais são as etapas? Percebam aqui que o Rafael está abrindo uma outra aba dentro do sistema. Eu consigo trabalhar com várias abas hoje. Obrigações, Simples Nacional, área de trabalho de automatização do Simples. Quando eu tenho aqui os meus parâmetros, eu vou ter, então, as informações em específicas da minha auditoria, apuração e transmissão. Publicar o demonstrativo automaticamente. O que eu quero falar com isso? Acabou a dor de cabeça do contador hoje ter que salvar os arquivos numa pasta e mandar para o cliente dele, ou então ficar direcionando no e-mail. Imagine se a gente trabalha com 100 empresas do Simples Nacional. E eu vou ter lá 3, 4, 5 colaboradores para trabalhar com essas 100 empresas. Dentro de um estudo, hoje na Questor, um colaborador dentro do escritório, ele consegue trabalhar com 100 empresas do Simples Nacional. Alguns cases de sucesso que a gente tem no mercado conseguem trabalhar aí na margem dos 300, 400 empresas do Simples com apenas um colaborador. Todo esse nosso cenário aqui, o que após as 18 horas ele vai entrar no portal, vai gerar a guia e ele vai disponibilizar para o teu cliente em até 3 canais de comunicação: e-mail, portal EDOC e WhatsApp. Rafael, tu não falou o que é o portal EDOC? Ele está aqui dentro do nosso ecossistema no Zenho. Eu consigo ter aqui as informações em específicas de todos os documentos que eu quero disponibilizar para o meu cliente. Essas informações aqui, elas vão diretamente. Perceba uma facilidade agora, como é realizar a entrega de um determinado documento dentro da Questor. Eu tenho o meu cenário de apuração, o Rafael aqui, ele não consegue gerar uma guia, porque a gente não tem um certificado válido, a gente não tem aqui também um CNPJ válido, a nossa base de teste. Eu vou gerar aqui uma guia do DARF e eu vou realizar a entrega, então, lá nos 3 canais de comunicação. Quando eu vou gerar ela aqui, traz em tela esse acompanhamento, todo esse processo aqui, eu poderia substituir pelo KIO também, enviar EDOC, as informações que a gente tem aqui na configuração do envio, ó. Eu vou tratar ele aqui como coletivo. Evidenciar aqui coletiva, Questor, tá? E eu vou dar um enviar. No momento que eu dou enviar, a configuração dentro dessa categoria aqui, ela já está configurada para que eu realize essa entrega dentro desses 3 canais de comunicação. Olha só, eu já recebi o documento. O contador, ele já tem acesso aqui, DARF coletiva Questor, do tipo COFINS. E aí, quantas vezes a gente manda o documento, manda relatório, espera que o cliente visualiza e ele não visualiza. Ou a gente não sabe que ele visualizou. E aí a gente começa a visualizar aqui dentro do portal. Ó, o cliente acessou o portal dele, novos documentos, eu vou ter aqui a informação, ó, coletiva Questor, movimentação, e-mail enviado de visualização, ou seja, está aqui os dados. A primeira informação de visualização aqui, ó, foi aonde ele vai ter aqui os dados que eu acessei dentro do portal ou dentro do e-mail. Mas como que eu vou saber agora, por exemplo, se ele fez o download, se ele acessou dentro do WhatsApp essas informações aqui? Fiscal, coletiva Questor, às 9h30. Cliquei aqui dentro, ele vai trazer aqui a informação, então, referente àquela determinada guia. Nos 3 canais de comunicação, em um único clique, a gente teve essa tratativa. Agora eu vou dar uma atualizada aqui na visualização do contador, ó.
Download via WhatsApp por Rafael às 9h31. Ou seja, percebo que dentro desse nosso ecossistema, vocês não precisam ter outras ferramentas para CND, não precisam ter para captura dos arquivos eletrônicos e um portal de entrega de comunicação junto ao cliente. Rafael, meu cliente me manda muitas informações no dia a dia. Eu tenho como disponibilizar algo para ele centralizar isso para mim? Tem. Aí nós entramos aqui dentro desse portal, o cliente está aqui na visualização dele, enviar documentos, categorias, demonstração, documento financeiro, outros. Eu tenho um portal onde eu vou ter essas categorias cadastradas no jeito de vocês, nas categorias que vocês têm hoje. Comprovantes, extratos bancários, outros documentos, eu vou ter aqui solicitação de férias, por exemplo. Então, eu consigo disponibilizar, o cliente mandou essas informações, nós recebemos aqui dentro do portal dos recebidos. Está aqui as informações, ó. Eu vou receber diretamente aqui dentro esses dados. Então, tanto de entrega quanto de recebimento de informações, fica disponibilizado esse portal em si aqui, tá? Outro cenário, como a gente tem toda essa questão de entrega, obrigações, FD Reinf, nós vamos concentrar aqui dentro da FD Reinf toda e qualquer informação que a gente precisa, serviços tomados, prestados, as configurações, os demonstrativos entre gestor e Reinf, por exemplo, encardes definidos, em andamentos, pendentes, processados, rejeitados, com outros estados. A gente vai ter que a visualização, um acompanhamento em específico. Gerar os eventos iniciais, periódicos, demonstrativos e as informações que a gente tem. Também vou ter aqui as informações para o FD Contribuições, trazendo aqui todos os dados do que nós tivemos de informações referente às movimentações. O movimento, percebo que aqui todo separado por cards em específicos, relatórios, vou precisar, vai ter aqui as informações. ECF, lucro real, presumido, as informações referentes à LUR, aí eu vou acompanhar tudo aqui dentro desse cenário. Se eu quiser, Rafael, fazer um processo manual, consigo dentro da Questor? Claro. Eu tenho aqui a área de trabalho de importações, que eu vou ter ali as notas fiscais, os SPEDs, eu vou ter aqui toda a visualização específicas referente aos módulos. Só que todo esse processo manual e repetitivo, a Questor quer delegar para o Kill, para você não ficar entrando dentro desse cenário e gerando todo esse processo. E a apuração do imposto, Rafael, na mão, como vai funcionar isso? A apuração dos impostos federais, estaduais, municipais, meu ISS, eu vou ter que toda a visualização e a geração dos impostos gerais. Só que lembrando que esse cenário aqui, eu vou ter todo o meu processo automatizado pelo Kill. Lá na parte das obrigações, Simples Nacional, eu tenho aqui as informações referente à apuração, e nesta apuração em específica, ele vai me dar aqui os demonstrativos do Simples, eu vou ter a apuração e a transmissão desses dados. Então, eu vou ter aqui toda a visualização referente ao meu cenário de impostos que nós temos, eu vou ter aqui a visualização específica do meu total, o fator R calculado automaticamente hoje dentro da Questor, e o meu cálculo do Simples, o comparativo entre os últimos meses. No momento que eu dou um apurar e transmitir, ele vai fazer aquele cenário que o Kill vai estar realizando para vocês. E até a entrega da guia do Simples, como a gente mencionou ali no WhatsApp, no portal EDOC e dentro do e-mail do teu cliente. Hoje a Questor, numa plataforma 100% em nuvem, atende os 3 regimes tributários: Simples Nacional, lucro real e lucro presumido. Juntamente com o nosso portal que realiza a captura dos arquivos eletrônicos e também a parte do EDOC que vai fazer o envio e recebimento de informações específicas. A gente tem também aqui a parte do Kenet, que é o escritório virtual. A gente nem mencionou ainda, mas a gente pode liberar para que o cliente consiga pegar as informações de relatórios hoje diretamente sem precisar do escritório. Tanto no portal, aqui no navegador, quanto no WhatsApp, tá? Então, hoje a gente tem essa facilidade dentro do nosso módulo, dentro do nosso sistema Questor. Pessoal, a gente tem alguma pergunta referente ao módulo fiscal aqui?
Oi, Rafa, tudo bem? Tudo certo? Nós temos algumas perguntinhas, sim. Uma aqui do João Bosco. Deixa eu projetar aqui na tela para você ver. Ele está perguntando se essa automatização do Simples Nacional ela somente pode ser feita no Questor Cloud. Pode ser realizada também no Questor Desktop, tá? A plataforma é exatamente a mesma. Tudo que nós temos em um lado, a gente vai ter no outro. Para quem não conhece essa estrutura, essa diferença, eu vou explicar brevemente aqui para vocês, tá, pessoal? A gente tem a nossa versão desktop, ela foi trabalhada ali por muitos anos e ela continua todo o cenário de desenvolvimento. Dentro do Questor Cloud, a gente tem as mesmas informações que nós temos no desktop, apenas a camada de visualização que é diferente, tá? Então, vai ter essa disponibilidade também lá no desktop. É só acionar o nosso time ali que a gente vai ajudar a fazer essa configuração, tá bom? Mas também é importante dizer, e caso você queira aproveitar para migrar para o cloud, nós temos uma vantagem, uma oportunidade única agora na Black, e aí os nossos clientes, eles também têm vantagem ao migrar para o cloud. Depois eu vou compartilhar o link ali no chat, e aí você pode ir chamando o nosso pessoal. Temos mais uma perguntinha aqui, Rafa. O Jonathan perguntou se o sistema da Questor traz informações sobre a reforma tributária, por exemplo, de para. Olha só, muito bem colocado esse ponto, tá? A Questor vai lançar, não vai ser entre 1 ou 2 meses aí, tá? Uma calculadora, para a gente ter todo o acompanhamento em específico de qual é o cenário atual e qual é o cenário que ele vai ficar. Aí vai ter uma novidade fantástica, tá? A gente já está trabalhando nisso aí e logo, logo a gente vai colocar no mercado e também para as duas plataformas, tá? Então vai ser uma facilidade aí para o contador que não vai saber qual o direcionamento tomar, a gente vai ter essa disponibilidade aí dentro da nossa solução, tá? Hoje ninguém, nenhuma outra plataforma tem isso aí em desenvolvimento no mercado. É Questor dando mais um passo, 2, 3, como diz o nosso CEO aí, à frente dos concorrentes, tá? Muito bem colocado, Rafa. E aproveitando também, dando um spoiler, que a gente adora um spoiler aqui na Questor, no dia 25/11, a gente vai ter uma live especial só sobre a reforma tributária. E aí a gente também vai falar um pouquinho mais sobre essa calculadora. Eu vou compartilhar aqui no chat também depois um link que leva vocês direto para o nosso canal no WhatsApp. É um canal que a gente criou só sobre conteúdos da reforma tributária. Então, um spoilerzinho, no dia 25/11, nós vamos ter uma live só para falar sobre isso, com o nosso CEO, João Carlos Pellegrini, e também com o Lucas da Reut. Temos mais uma perguntinha aqui, Rafa. Sobre a emissão de notas, o sistema puxa NF de serviços da prefeitura? Puxa, são mais de 1.600 prefeituras homologadas, tá? A gente consegue ter o acompanhamento desde que a prefeitura libere, a gente vai lá e puxa. Depois, vocês podem ter uma conversa ali com os consultores, tá? Eles vão disponibilizar essa listagem das prefeituras. Ah, Rafael, mas hoje o município de Chapecó, que eu atendo vários clientes, ainda não tem disponibilizado. Aí a gente vai lá e trabalha dentro do nosso desenvolvimento para dentro de um prazo legal conseguir liberar essas informações aí para vocês, tá? Mas a gente consegue estar homologando se ainda não tiver ali naquela lista, tá bom? Perfeito. Nós temos mais uma aqui do Jorge. A importação pelo quilo de entrada e saída já está disponível em Pernambuco? Eu acredito que sim, tá? Não sei se ele se refere do modelo 55 ou da nota fiscal de serviço, mas já deve estar disponibilizada. Se for diretamente no portal ali do Cefaz, a gente busca. Se não, o serviço a gente faz a validação dentro daquela listagem ali, tá? Ótimo. Mais uma. No caso da importação dos arquivos XML, o cliente envia zipado que o sistema reconhece ou ele tem que extrair o arquivo? Tem os dois cenários, tá? A gente pode liberar ali uma pasta onde ele vai capturar, vai fazer o monitoramento ali dentro, e ele vai pegar esse arquivo zipado e vai fazer essa escrituração, ou então tem na forma automática ali com a nossa solução também, que daí ele não precisa nem zipar nada, ele buscou as informações, ele vai jogar diretamente ali dentro da base, tá? E aí, para finalizar este módulo, nós temos mais uma aqui do Michel. O sistema faz alteração em bloco, códigos
CST, CFOP por nota ou produto? Bom dia, Michel, tudo bem? Acredito que deve estar tendo algum trabalho na mão de exportar para um Excel e ter todas essas informações de importação novamente, né? Normal, acontece com outros sistemas, tá? Primeiramente, dentro da Questor, você vai fazer uma configuração apenas dentro de uma tela chamada natureza do estoque, e ali ele já vai levar certo, independente da informação que veio lá do teu cliente. Mas, por algum motivo, o Michel precisou fazer esse cenário que essas informações em específicas de ajuste, a gente tem um atalho chamado Ctrl+K. E dentro dele fica aberta a possibilidade de qualquer informação que você queira fazer a edição daquele lançamento de um fornecedor em específico, de um cliente, de um cliente, no caso das notas, de um período. Então, fica até o cenário, colocar o filtro e realizar a manutenção em massa que a gente chama, tá? Perfeito, Rafa. A gente vai continuar por aqui a nossa apresentação e aí no final de mais um bloco a gente abre para mais perguntas, tá bom, pessoal? É só ir compartilhando que a gente traz as perguntas de vocês na tela e o Rafa responde ao vivo para vocês, tá bom? Segue daí, Rafa. Vamos lá então, pessoal. Continuando aqui, tá? Só me dá aqui, a tela está compartilhada? Sim? Beleza, então, vamos lá, tá? Olha só. Vamos falar um pouquinho do nosso módulo da folha de pagamento, né? Nós vamos ter aqui a parte das operações, manutenção de contratos. Rafael, hoje eu vou fazer aquisição, vou contratar um novo colaborador. Como que a gente vai ter toda essa tratativa, todo esse cenário dentro da Questor? Novos cadastros. Quais são as informações, Rafael, que a gente vai fazer o preenchimento? São as informações básicas, é o que o social pede hoje. E isso está dentro de um script que não tem como sair por fora. Rafael, eu quero facilitar um pouquinho esse cenário hoje dentro do meu processo. O cliente me manda uma informação no WhatsApp, ele me manda uma informação dentro do e-mail, ele passa no escritório, ele me deixa um documento. Eu preciso juntar todas essas informações, chegar aqui dentro dos novos cadastros e realizar essa inclusão. Dentro da Questor, a gente começa a falar das nossas facilidades. Escritório virtual, eu vou ter aqui as informações referente folha de pagamento, cadastros. Eu vou ter aqui a possibilidade de lançar variáveis, faltas, digitação de pontos. Eu tenho aqui a informação, então, em específico, hoje, do que o Rafael precisa ter para a contratação de um novo colaborador. Qual o cenário desse novo colaborador que eu preciso ter o preenchimento? A contabilidade definiu quais são as informações obrigatórias hoje que eu preciso preencher. Dentro desses dados, por exemplo, eu coloquei ali nome, foto, demais informações em específicas que o Rafael vai preencher para mandar para a contabilidade, para o escritório. Agora, o Rafael ele não quer fazer esse preenchimento, ele está contratando a Ana aqui para trabalhar com ele. Ele vai colocar esses dados, se ele preencher e enviar para a sincronização, essas informações vão estar constando lá dentro do folha de pagamento. Agora, imagine que o Rafael fala assim, eu já pago a contabilidade, eu já vou contratar a Ana para trabalhar aqui comigo, eu vou gerar um link público para preenchimento, e aqui dentro desse cenário eu vou colocar o e-mail com as informações em específicas, olha só, questores.com.br, e eu vou dar um enviar, assunto, Ana, e eu vou dar um enviar. Essas informações, esse link, vai lá no portal, vai lá no e-mail, diretamente para ela receber essas informações, fazer o preenchimento, de acordo com os campos obrigatórios que a gente tem aqui dentro. Esses campos obrigatórios que nós temos aqui, foi realizado ali todo o acompanhamento, a tratativa, ele vai constar para a contabilidade após o colaborador realizar o preenchimento, constando diretamente aqui, contratos, importação do cadastro Zen, ele vai estar aqui, ó, integrar cadastro Zen, ou seja, após o momento que foi realizado aquele preenchimento em específico, ele vai trazer aqui as informações. O contador vai clicar aqui, ó, e ele vai cadastrar automaticamente as informações em específicas do que foi direcionado dentro daquela planilha, dentro daquela ficha. Aqui nós temos um cadastro como teste. Se eu posso realizar um cenário de edição, retificação, inclusão, eu já posso fazer o envio diretamente para o e-social, referente àqueles dados, os eventos não periódicos constando aqui dentro. Então, eu tenho todo o acompanhamento, as informações dentro desse cenário, e o que o meu colaborador vai precisar ter ali
para então ter os próximos passos. Agora, cadastros. Eu vou ter toda a parte de histórico também, vale transporte, refeição, salário, sindicatos. Dentro dos sindicatos, eu tenho toda a informação específica referente ao que nós precisamos para ter uma escala, alguma informação, por exemplo, ali de um benefício que eu tenho para ele, o sindicato disponibiliza. Eu já deixo ali informação específica referente ao cenário de vale alimentação que vai ter, então já vai levar todo esse cálculo, os eventos fixos definidos pelo colaborador, pelo tipo de contrato, as informações específicas vinculadas. Os variáveis também. Se eu tenho uma comissão, eu já coloco o DSR, por exemplo, o reflexo junto, e aí assim ele já vai levando essas informações de cálculo e os percentuais que interferem dentro desse cenário. Como a gente está começando a visualizar agora, Rafael, eu tenho problemas para enviar o meu envelope de pagamento para o colaborador. Como que vai estar dentro desse cenário? A gente tem aqui, ó, exclusivamente um portal aqui para o colaborador. Então, o colaborador hoje de vocês, o empregado, ele tem um portal onde vai consumir todas as informações específicas que cabe a ele. Hoje, 13º, informe de rendimentos, folha mensal, recibo de férias, aviso de férias, uma folha premium, por exemplo. Eu vou ter que toda e qualquer informação que está disponibilizada para o colaborador. Se nós for gerar um relatório hoje dentro da Questor, eu posso mandar tanto para a empresa quanto para o colaborador também. Fica ao meu critério aqui esse cenário. Rafael, como que vai funcionar então dentro da Questor o cálculo da folha de pagamento? Nós vamos ter aqui a parte do período de cálculo, o cálculo da folha, e aí, então, a parte do Olerite. Rafael, isso eu faço hoje. Eu entro dentro do cenário, eu faço a abertura de um período, eu faço o cálculo da folha. Tem algum processo com o que eu posso automatizar? Porque tem algumas empresas que já levam um padrão. E dentro desse padrão, a gente define aqui, ó, cálculo automatizado, as informações dentro da configuração através de um tipo de processamento, somente Prolabore, somente variáveis, somente empresa do Rafael, somente empresa Questor. Imagine aquele cenário que ele tem um padrão, todo mês vocês definem aqui. Quais são as etapas que vai ser disponibilizado e vocês querem realizar esse cenário? Dia de pagamento. Eu vou ter aqui o acompanhamento referente à parte do cálculo da folha de pagamento, aonde eu vou disponibilizar ali as informações específicas dos envios dos periódicos, tá? Do 00, 1210, o 99 e a transmissão imediata da DCTF Web. Marcada como assim, Rafael Questor faz a entrega da DCTF Web automaticamente? Sim. Aqui a gente não precisa acessar portal externo, não precisa ficar gerando essas informações fora do sistema e depois alimentar aqui com valores. A própria solução aqui, quem vai fazer o envio, o Rafael precisa antes lá o fiscal. Ele vai fazer as etapas que tem para fazer no fiscal. Disponibilizado aqui, a gente vai fazer a transmissão da DCTF Web. Mas tem relatórios, Rafael, que eu tenho que mandar todo mês ali para a empresa realizar conferência, se está ok comissão, se está ok aquele desconto do mercado, as informações específicas, está aqui. Relatório de cálculo geral, líquido da folha, cálculo completo, relação de eventos, cálculo resumo. Aí eu vou dar um avançar, eu vou chegar até lá na parte do Olerite. Geração dos contábeis também. Eu vinculo hoje dentro dos eventos, esses eventos que quando eu realizo esse cálculo da folha de pagamento, ele já leva diretamente para a contabilidade. Percebo que o cenário da contabilidade vai ficando mais fácil aqui. Tratando as automatizações, a gente pegou lá do fiscal, das naturezas, pegou aqui dos eventos, a contabilização, levou lá para a contabilidade, tá lá os dados. Eu não preciso gerar arquivos e mandar essas informações de um lado para o outro. Relatórios, envelope de pagamento é o que eu vou mandar para o meu cliente, ou então para o colaborador. Eu vou escolher quais dos dois portais eu quero disponibilizar para ele. O EDOC e o que colabore. Tá aqui as informações. Percebo quanto a gente vai deixando mais fácil essa prática do dia a dia. Rafael, eu vejo alguma facilidade aqui, mas eu quero mesmo assim, Rafael, fazer o envio para o e-social manualmente.
Tem como fazer? Tem, existe a possibilidade. A gente chega aqui nessa parte do cálculo da folha de pagamento, eu vou dar um executar aqui, ele vai trazer as informações aqui para confirmar esse cálculo. Quando eu confirmo aqui as informações, então realizar mais ou menos 70 vidas ativas aí, em torno de 20 segundos ele vai realizar esse cálculo aqui. A partir desse momento, Rafael, também não quero mandar o meu envelope de pagamento automaticamente lá para o meu empregado. Eu quero antes fazer uma conferência. Eu consigo? Consegue. Aí a gente disponibiliza essas informações aqui dentro do cálculo, Olerite, o envelope de pagamento, seja qual for o relatório. As informações em específicos, utiliza aqui Colabore, sim, porque dessa forma aqui, ele vai pegar as informações, vai trazer em tela e nós vamos disponibilizar para ele automaticamente. Vou executar aqui as informações, vai trazer em tela e eu vou mandar naquele portal onde consta minha folha. As informações em específicas referente àquele cenário do colaborador. Está aqui os dados referente à folha de pagamento dele, enviar no que colabore. Eu vou definir aqui uma categoria, aquela categoria que a gente já deixou todas as informações, folha de pagamento mensal, aqui eu vou colocar relatório Rafael, por exemplo. Vou dar um enviar, e aí nesse momento eu vou receber as informações aqui dentro de meus documentos. Imagine o portal lá do colaborador de vocês, minha folha, buscar, e ele vai estar aqui aquele relatório. Olerite gráfico, John Ortiz, que é o nome do colaborador, visualizar o anexo, e vai estar constando aqui as informações dele. Rafael, eu tenho ali um Prolabore. Todo mês o meu cliente me pede para gerar essas informações, mandar para ele diretamente, e aí ele esquece, eu tenho que mandar de novo. Eu posso ter a disponibilidade também de mandar no WhatsApp esse Prolabore. Então, ele vem aqui as informações, a gente dá um executar, traz em tela as informações, e eu disponibilizo lá no WhatsApp as informações em específicas que eu tenho aqui para esse Prolabore. A informação ela pode ser enviada automaticamente ou então de forma manual. Rafael, e se eu gerar 200 folhas de pagamento aqui dentro do cenário, o que vai acontecer aqui? O sistema vai identificar quais são os dados desse colaborador, vai mandar no e-mail e no portal do que colabora. Ele vai para a próxima, e-mail, portal do que colabora. E assim ele vai fazendo o envio diretamente. Acabou a dor de cabeça, tem que gerar o documento, salvar numa pasta, mandar e aí disponibilizar. Tá? Aqui o portal do que colabora fica diretamente para o colaborador acessar a qualquer momento. Se ele tiver um histórico de 10 anos, 5 anos, vai estar ali as informações, ele vai estar conseguindo consultar esses dados. Como funciona, Rafael, se eu quero fazer um envio para o e-social manualmente? Beleza, eu quero realizar a entrega, o cálculo manual automaticamente, mas o e-social eu quero fazer manual. Eu quero clicar ali, eu quero fazer um envio, acompanhar através dos cards o que eu tenho aqui em andamento, pendentes, processados, rejeitados, com outros status. Eu vou estar acompanhando aqui as informações. Deu um retorno lá do e-social, eu posso clicar aqui, ele vai me trazer aqui as informações diretamente aqui na próxima tela. Ó, ocorreu um erro, certificado ou outorga com problema. A gente não tem uma base com esses dados, eu não consigo fazer o envio. É apenas informação de teste aqui dentro. Demonstrativos, facilitadores, os eventos. Clicando aqui dentro dessas informações, através de uma competência em específica, eu vou falar aqui do 1200, 1210, o 99, o fechamento da folha. Eu vou colocar aqui o 2200 e eu vou clicar em executar e ele vai transmitir. E a DCTF Web, Rafael, se eu não coloquei lá naquele cenário lá para fazer automatização, eu posso marcar aqui como sim, o sistema vai desempenhar o papel dele e transmitir da mesma forma. Tá? Então, esse é um cenário que a gente tem hoje e consegue trazer o envio manualmente com todo aquele acompanhamento em específico. Outra informação que a gente tem aqui dentro das obrigações do e-social, nós temos aqui a área de trabalho da SST. As informações referentes às configurações iniciais, o perfil profissiográfico previdenciário, os laudos, EPIs, toda a informação que eu preciso disponibilizar para um colaborador realizar o cenário de trabalho dele, vai entrar dentro desse módulo e a gente já fica vinculado às CATs para fazer o envio junto ao e-social.
Outro processo, Rafael, que eu tenho bastante dificuldade de controlar é a questão referente às férias hoje. Hoje eu tenho uma dificuldade porque o meu sistema não me avisa, eu tenho que ficar cuidando, lembrando o cliente dessas informações. Dentro da Questor, nós temos aqui a área de trabalho de férias, e dentro dessa área de trabalho de férias eu tenho todo o acompanhamento referente à programação, cálculo da programação das férias e a configuração automatizada do cálculo das férias. Como assim, Rafael? Posso automatizar também as férias? Posso. Por quê? Vamos imaginar um cenário. A empresa do Rafael chegou no começo do ano, em 6 meses ali, ele fez uma programação dentro de um trimestre, semestre ou anual. E aí, então, ele falou que o colaborador Rafael, a Ana e a Giz vão ter férias dentro de um determinado período. Agora, a gente vai ficar com aquela preocupação que eu preciso entrar dentro do cenário e verificar. Aqui eu vou criar a programação e eu vou delegar para quem? Para o Kill. Quando eu delego para o Kill, ele vai entrar dentro de toda essa configuração, essa parametrização que a gente criou, e aí, então, ele vai fazer um envio diretamente. Seja um cálculo da folha de pagamento, seja informação referente às férias, a gente vai delegar qual é o procedimento, a agenda que eu quero e a parametrização, que foi definido nessas 2 telas anteriores ali para ele. Então, esse é um cenário de automatização dentro da solução, que a gente pode desempenhar um papel juntamente com o Kill. Percebam, pessoal, reforço para vocês, a quantidade de processos, desde o fiscal, dentro do Folha, que a gente pode ter a automatização. A gente está falando aqui de uma solução única no mercado, que desempenha esse papel e tira essa dor, esse problema de vocês hoje e coloca todas essas informações específicas aqui para rodar automaticamente dentro de uma solução. Execução do cálculo automatizado da folha de pagamento, eu vou dar um avançar e incluir as informações referentes à agenda, periódico, sim. Eu quero executar às 10 horas, vamos imaginar já no próximo mês. Dia 2, eu quero estar com a minha folha de pagamento fechada. Quem hoje tem essa programação dentro de um escritório contábil? 3, 4, um dia antes ali, vai estar trabalhando até mais tarde para ter esse cenário fechado, ou não? Daquele portal do Olerite diretamente para o colaborador. Todo esse processo automatizado dentro do Questor. Operações, a gente vai visualizar aqui, por exemplo, tu não falou dos eventos variáveis. Verdade, eu esqueci, ó. Tá aqui. Hoje a gente deixa os eventos variáveis abertos dentro do cadastro, cadastrou numa empresa, vai aparecer para outra. Não vai ter todo aquele cenário também que a gente tem lá no fiscal de acumulador, que eu tenho que apontar isso ou aquilo. Não, dentro da Questor, não. Definir dentro dos eventos, vai ter ali as informações e vai respeitar esses dados. Como funciona hoje, Rafael, o cenário que eu vou ter, por exemplo, uma simulação de rescisão? No mínimo, uma vez por dia, eu acredito que tem algum cliente que liga, a não ser só para saber os valores. E fala assim, viu, preciso saber quanto é para dispensar determinado colaborador. Aí eu vou ter aqui o acompanhamento, ó, uma área de trabalho de rescisões, ele vai trazer aqui a informação em específica do que a gente vai ter. Simulações, eu quero fazer uma simulação de rescisão. Agora, imagina dentro de um cenário onde o contador está focado ali nos números, ele está ali analisando todos os dados, e aí ele tem que parar para fazer uma simulação de rescisão. Às vezes dá um certo incômodo, né? Fala assim, eu queria delegar alguma coisa para ele ir lá e fazer sozinho isso aí. Ele tinha que saber fazer isso. A Questor traz dentro do escritório virtual a possibilidade do cliente de vocês gerar os relatórios e as simulações que vocês querem delegar para ele. Como que vai funcionar na prática? Ele vai acessar escritório virtual, folha de pagamento, relatórios. Ele vai trazer aqui status de VGTS, férias vencidas, simulação de alteração salarial, férias, rescisões. Ele quer fazer uma simulação de rescisão. Está aqui os dados, ele vai falar qual é o código do colaborador, causa de emissão, o tipo do aviso prévio, a data de desligamento. Ele vai desligar ele hoje. Está aqui, dia 11. Salvar, ele vai diretamente no banco de dados, pega as informações que foram geradas até o exato momento, 10 horas e 1 minuto,
e ele vai trazer essas informações de simulação para o cliente de vocês. Imagina o cliente de vocês fora do horário de trabalho do escritório, num sábado, num domingo, num final de semana, um feriado, por exemplo, que ele não sabe que o escritório não vai estar trabalhando. Ele vai conseguir gerar aqui uma simulação de rescisão diretamente dentro desse portal, ou então no WhatsApp diretamente. Lá no WhatsApp ele pode gerar relatório, Rafael? Pode. Qualquer cenário de relatório eu consigo trazer essas informações e esse acompanhamento diretamente. Vai de uma configuração, uma parametrização hoje que o escritório vai fazer dentro do módulo Zen, esse nosso ecossistema. Disponibilizando tudo isso aqui, o cliente pode acessar e fazer quantas ele quiser no dia. Rafael, mas eu preciso saber quantas simulações ele fez, o que ele está gerando de relatório lá, por exemplo. Eu vou ter que ir todo o acompanhamento. Lembra aquele cadastro de admissão que a gente mandou o link público? Tá aqui, ó, admissão, tá? 11/11, relatório de simulação de rescisão enviado por Rafael. Meu colega Alex, ó, tá fazendo demonstração também, ó, tá aqui, ó, enviado por Alex. Ele criou um lançamento variável. Então, percebam que todas as informações a gente consegue trazer dentro desse portal. Além da visualização aqui, a gente entrega lá no e-mail para que também tenha um acompanhamento desses dados. Tá? Então, tudo fica vinculado ao Questor, e a gente não falou de nenhuma plataforma externa até o momento. É somente solução Questor. Por isso que o nosso slogan é: tenha o que ninguém tem. Tá? Reforçar para vocês, todo o cenário de automatização que a gente traz aqui, trazendo essas informações de cálculo da folha, entrega do envelope de pagamento, automatização também com as férias, o envio do e-social, a transmissão da CTF Web, já dá para livrar bem, né, consideravelmente todo o cenário do DP hoje. Que o DP sofre bastante, né? Vamos colocar aí no dia a dia, né? O DP sofre, porque chega ali, é lançamento variável, é fixo, tem que conferir isso, tem que conferir aquilo, tem que mandar relatório, tem que esperar. E aí, quando você tem uma solução que te ajuda a automatizar esse processo, que tem um padrão durante um mês, já vai livrando um pouquinho mais as informações, dando aquela desafogada, consegue fazer as coisas com mais calma e mais tranquilamente. E ajudar o cliente dentro do cenário que ele precisa, que é mais uma contabilidade consultiva, tá? Pessoal, a gente tem algumas perguntas aí referente ao módulo da folha de pagamento. Oi, Rafa. Oi, tudo bem? Olá, tudo certo? Voltei. Nós temos uma do RH Contábil. Deixa eu colocar aqui na tela. Ela está perguntando se ela consegue cadastrar os intermitentes. Pode cadastrar sim. Nós temos uma rotina, olha só, dentro do cálculo aqui, ó, tá? E intermitentes, tá? Período de convocação, dias trabalhados, o cálculo dos intermitentes, para você ter esse acompanhamento somente dessas informações, desses intermitentes em específicos, tá? Então, a gente tem vamos dizer assim, por um módulo, né? Eu tenho todo o acompanhamento em específicos desses intermitentes, tá? Então, a gente consegue ter todo esse vínculo, né? E as informações que vocês precisam. Ótimo. Perfeito. Tá? Pode seguir daí, Rafa. Podemos ir para o... chegou agora uma outra perguntinha. Deixa eu ver aqui. No caso da instalação do certificado digital, tem como mostrar na prática, só para a gente ver como é? Claro, vamos lá. Olha só. Hoje eu vou ter aqui a disponibilidade, tá? Operações, eu vou ter dois cenários. Eu vou mostrar os dois aqui para vocês, até um ponto que eu esqueci de comentar antes, mas eu vou reforçar agora porque é bem interessante. A gente vai trazer aqui dentro da rotina do societário o cadastro da empresa. Quando eu vou cadastrar uma nova empresa, eu vou trazer que ele já tenha disponibilidade de adicionar o certificado digital, tá? Então, eu tenho aqui, eu já vinculo ele. O que acontece? Ele vai buscar, adicionar certificado válido, ele vai trazer aqui o arquivo, vou procurar hoje dentro da minha pasta aqui no computador, vou referenciar a senha que eu tenho ali para ele, confirmar a senha e pronto, está referenciado o certificado.
E a gente tem uma telinha aqui, ó, chamada configurador inteligente. Hoje, dentro de um cenário, vamos imaginar aqui um pouquinho, tá? Quando vem um cliente novo, apesar por um lado a gente fica feliz que vai ter mais movimentação, vai ter mais recurso entrando para dentro do nosso escritório, né? Mas, num contexto, a gente fala assim, agora tem que ir lá e cadastrar toda aquela configuração para ele no Folha. Aí vem o time do fiscal, tem que cadastrar também. O contábil, tem que definir tudo de novo, aquelas configurações que eu tenho. Nós temos aqui o configurador inteligente, e dentro do configurador inteligente, eu já deixo disponibilizado aqui todo e qualquer acompanhamento que eu tenho. Ou seja, Rafael, pode ser por um regime tributário, pode ser por uma informação referente a uma empresa que eu tenho. Dentro dessa empresa, por exemplo, eu tenho ali o acompanhamento referente a toda a configuração do e-social. Eu tenho ali, por exemplo, qual é o local contábil, quais são as informações que eu tenho ali para ele, pagamento, salário, família, quais são as informações de proporção, escala mensal. Então, eu consigo vincular tudo aqui. Após esse cenário aqui de configuração de uma primeira empresa que eu vou ter, eu tenho a possibilidade de copiar as configurações. Então, a empresa de origem, eu tenho a empresa 32, eu vou levar lá da filial 1, eu vou levar para a empresa destino Teste Chapecó. E eu vou colocar aqui, então, todas as informações que eu tenho de parametrização, de configuração, eu vou clicar no executar e ele vai assumir a configuração dessa empresa. Ou seja, eu não preciso ficar lá tendo que fazer toda a configuração manualmente de toda a empresa. Mas Rafael, eu tenho lá a opção referente ao Simples Nacional, os NCMs, produtos, tudo eu posso fazer a duplicação. Dentro do Simples Nacional, eu defini lá, Rafael, que ele vai estar ali por código de acesso, mas o outro cliente é por certificado digital. Então, tem aqui certificado digital, adiciono o certificado digital, ele vai trazer aqui as informações da tela para eu buscar aquele arquivo e referenciar ele. É assim que ficam as informações referentes ao certificado ou a inclusão de uma nova empresa dentro do Questor, tá? Espero ter respondido a pergunta. Se não ficou claro, por favor, pode mandar novamente ali, tá bom? Vamos dar continuidade lá para o nosso módulo contábil, tá? Então, dentro do nosso módulo da contabilidade, a gente vai visualizar as informações dentro de contabilidade geral, que é o que já chegou de lançamento tanto do fiscal, tanto do folha de pagamento. As informações, Rafael, eu tenho, por exemplo, hoje conciliações. Eu tenho que pegar o meu arquivo FX, fazer a conciliação dele. Eu vou ter que, por exemplo, então, a tratativa hoje referente a esse cenário. Eu vou ter ali, por exemplo, a possibilidade de já deixar vinculado as informações referente ao que eu tenho de configuração dos cadastros, aonde eu vou colocar, por exemplo, o relacionamento entre essas contas, o histórico, a descrição, a avaliação aqui da descrição é exata, é parcial, eu quero incluir o número do documento, a contrapartida, então eu vinculo esses dados e aí com isso eu já vou ter o meu cenário. Qual que é o próximo passo? Eu vou ter que a disponibilidade do que eu puxar essas informações dentro de uma pasta, busca esses dados aqui, traz o arquivo FX e a gente vai ter aqui a nossa conciliação, então. Do lado esquerdo, as informações referente ao extrato bancário, do lado direito, as informações referente ao lançamento contábil. Aqui, se eu quiser realizar uma edição do lançamento contábil, eu consigo? Consigo. Já fica disponibilizado aqui diretamente. Então, eu já posso ter aqui a edição desses dados. Eu tenho uma outra tela aqui chamada de área de trabalho de conciliação de cartão. Para quem não conhece, né, a gente tem uma parceria com a Stone, está abaixo do guarda-chuva deles. A gente tem uma empresa parceira chamada Wickles, e eles têm um sistema chamado Raio-X. Para quem tem hoje cliente que vende lá na maquininha lá de cartão de crédito, lá tem muitas dificuldades para buscar os arquivos. E às vezes quando busca não é toda a informação, fica pela metade, já não fecha um relatório ou outro, né? A gente consegue resolver esse problema de vocês. Trazendo informação junto com esse sistema Raio-X, o cliente de vocês contratando, ele tem todo o acompanhamento dentro das vendas, recebimentos e antecipações, um calendário para ele poder ter esses dados em mãos e visualizar no navegador ou diretamente no smartphone dele também. Aí, para o contador, qual que vai ser o cenário? Configuração de uma tabela contábil,
dentro das vendas, recebimentos e antecipações. E aí ele vai trazer aqui a conciliação. Do lado esquerdo, a movimentação de taxa, das movimentações, e do lado direito, a informação referente aos lançamentos contábeis. Então, ele vai ficar num cenário bem mais fácil, todo esse acompanhamento, e a gente facilita essa rotina aqui também para vocês. E aí a gente chega dentro da contabilidade geral, já com os lançamentos contábeis, tendo aqui em tela toda a informação que a gente precisa. Rafael, quero realizar aqui a inclusão. Eu vou clicar aqui no mais, ele vai abrir a tela, eu vou realizar a inclusão. Eu quero realizar, Rafael, a manutenção desses dados. Lembra que antes um colega perguntou lá como ele poderia alterar a CST, por exemplo, em massa de uma informação, um atalho, eu falei o Ctrl+K. Aqui eu tenho também os dados de manutenção do Ctrl+K. Então, eu posso realizar a manutenção em massa também. Rafael, tem um cliente que ele me manda uma planilha Excel e nessa planilha Excel eu tenho todo o acompanhamento em específico dessa contabilização dele. Eu quero importar essa planilha. Existe a disponibilidade? Existe. Fica dentro do cenário de vocês realizar essas informações, puxar essa planilha e a gestor é quem vai se adaptar a esse layout. Então, hoje, se o cliente de vocês, imagina só, o cliente de vocês tem 5 clientes ali mais grandes, ou nem precisa ser grande, às vezes é um cliente um pouquinho mais chato, e ele fala assim, não, eu não vou me adaptar a esse teu layout de novo. Eu não vou pedir para o meu TI ou meu colega ali que entende ali de planilha, ali de Excel, por exemplo, para fazer essa edição. Não, se vira aí, escritório. Aí o que acontece? Vem hoje o gestor, pega essa planilha do jeito que ela vem e a gente tem um entendimento. A gente vai ler ela, sem precisar ter uma outra edição. Então, todo e qualquer layout de importação, nós é quem vamos se adaptar aos layouts de vocês. E não vocês terem que se adaptar de novo a todo um cenário, que aí vai causar uma dor de cabeça, tanto para vocês, quanto para os clientes de vocês. Rafael, eu não tenho hoje, por exemplo, um lançamento, eu não tenho débito, eu não tenho a origem desses dados aqui, eu quero fazer o cadastro, eu preciso sair da tela ou posso pesquisar aqui no campo de pesquisa e trazer aqui o plano de contas e aí então eu vou cadastrar ele. Não, a gente tem a possibilidade aqui, ó, vou dar um mais, ele vai me levar para uma próxima tela. Eu vou ter que o acompanhamento em específico referente aos dados que eu tenho desse plano de contas, ou então, por exemplo, o histórico, o complemento, diferenças no período e diferenças por transação. Todo o acompanhamento. Rafael, tem uma outra maneira de visualizar esses dados em específicos aqui? Tem. Eu posso pegar uma consulta razão das contas contábeis e ele vai me dar aqui a disponibilidade de edição diretamente dentro da consulta. Qualquer modelo de consulta que eu tenho hoje dentro do gestor, ele vai trazer dentro desse cenário e eu vou ter a visualização. Data, histórico, contrapartida, valor, percebo que aqui eu removi algumas informações que no meu modo de avaliar é indiferente. Eu não preciso desses dados aí para trazer as informações que eu quero. Eu tenho a possibilidade aqui de exportar para um PDF ou exportar para um Excel. Vou clicar aqui no Sim, ele vai fazer essa exportação e eu vou disponibilizar aqui em tela os dados de data, histórico, bem como a informação que está ali no contexto da tela de visualização. Sem comutar, sem mesclar as colunas em específicas, disponibilizando de maneira mais prática hoje para você essas informações. Então, hoje, quando eu vou exportar qualquer informação dentro de um cenário no gestor hoje, ele vai trazer aqui as informações, eu não preciso estar editando. Percebo que ele traz os dados em específicos, até a descrição ali do saldo. Ó, ele trouxe em vermelho ali a descrição ali que está com valor diferente, eu tenho um acompanhamento. Então, dentro desse meu cenário, cada usuário pode trabalhar da maneira que ele quiser. E se ele quiser fazer a edição ou a cópia desse registro, ele já pode realizar aqui também diretamente. Então, fica cenário do usuário hoje, esse mundo aberto de possibilidades de conferência que ele tem aqui dentro. Se ele for pegar, Rafael, uma consulta, um balancete de débito e crédito do movimento, uma DRE, também vai estar aqui a disponibilidade para ele fazer todas as informações. Olha só, vou trazer aqui em tela, claro que aqui tem alguns filtros específicos hoje do Rafael,
quando ele trata aqui essa movimentação, ó, deixa eu só pesquisar aqui, voltar, olha só. Filial, conta contábil, eu quero aplicar uma consulta aqui, Rafael, consigo? Consigo. Eu quero igual a 2.0, por exemplo. Vai trazer alguma conta? Não trouxe nenhuma. Mas eu posso aqui colocar que contém, e ele vai me trazer aqui as informações que contém aquele 2.0. Então, eu posso ir esmiuçando cada vez mais a pesquisa para ele trazer os resultados. Tá? Então, pode ser aplicado qualquer forma de consulta aqui. E a exportação, ó, também, ele vai levar os dados. A gente não vai ter aquelas colunas mescladas, toda aquela informação que fica lá tendo que separar, depois ajustar. Não, ele já traz ali as consultas limpas, olha só, toda a informação, o saldo anterior, o débito, o crédito referente aos meses, o movimento em específico que eu tenho ali. E lá no final ele vai trazer um totalizador dessa movimentação, dentro de cada mês e no final do total do ano. Tá? Então, esses são alguns relatórios, algumas consultas que a gente tem. Claro, dentro de todos os relatórios que já saem ali as informações, por exemplo, num cenário normal, né? De uma diferença, uma razão gráfica, uma razão de texto, um balancete de análise de débito e crédito, as informações vertical, horizontal, dentro das operações aqui, contabilidade gerencial, internacional, rural, grupo de empresas de holding, também a gente tem um controle. Dentro das obrigações, eu vou ter aqui um cenário, por exemplo, referente às demonstrações, tanto do que eu vou ter, por exemplo, da parte de configuração, quanto os relatórios. Rafael, se eu tenho um relatório hoje dentro da contabilidade, eu tenho que mandar para o meu cliente uma DRE, uma DOAR, por exemplo, um balanço patrimonial. Como é que eu vou fazer? Eu vou gerar 3 relatórios? Não, eu posso pegar mais um relatório do fiscal, mais 2 da Folha, por exemplo, e eu vou fazer um envio em massa desses relatórios, tá? Que é o chamado sequencial hoje dentro do Questor. Então, quando eu tenho essas informações aqui, eu gero esse sequencial, ele vai diretamente. E se eu pegar hoje, Rafael, um DRE, por exemplo, aqui, gerar esse relatório, trazer as informações aqui em tela, ele vai fazer aquela entrega lá, mesmo quando ele fez com a guia lá, o mesmo caminho, as mesmas informações. Então, enviar EDOC, ele vai ter toda a disponibilidade, a entrega, nós vamos só referenciar aqui uma categoria, ó, e eu vou dar um enviar. E aí, então, vou receber no meu e-mail, no portal EDOC e lá no meu WhatsApp. A informação, eu já recebi aqui o lançamento, eu escutei a notificação sonora, olha só. DRE, cliquei aqui, fiz o download. Falei, mas o meu cliente ele é um pouquinho mais despachado, já consigo implementar isso para ele, já não quero mais gerar esse relatório aí, por exemplo. O que acontece dentro do Questor? Lembra que eu falei para vocês a possibilidade daquela simulação de rescisão dentro do navegador, dele poder gerar aqui dentro também do WhatsApp dele? Olá, Rafael, seja bem-vindo ao escritório virtual da Contabilidade Zen. Ele quer saber o meu CNPJ para dar continuidade no atendimento. Deixa eu copiar aqui, porque eu não decorei ele, tá? Às vezes acontece, eu não decoro números. Olha só, mandei aqui o meu CNPJ. E aí, por que do CNPJ, pessoal? Porque o Rafael ele pode ter 2, 3 empresas. E aí, dentro desse cenário, eu faço a tratativa, a separação. Imaginamos que dentro dessa empresa aqui, o Rafael ele não vai gerar relatórios da folha de pagamento, somente da contabilidade. Vai ficar em cargo da minha colega Ana, por exemplo, para entrar ali e fazer a geração ali de uma simulação de rescisão. O Rafael entrou aqui, ele sabe então a configuração que precisa para gerar uma DRE. Ele clicou ali no salvar, ele vai receber dentro do WhatsApp dele aquela DRE que ele tem no entendimento. Ele sabe o que significa aquilo ali. Então, tá aqui os dados, ó, vamos baixar aqui novamente, só para mostrar o modelo para vocês. Então, todo e qualquer relatório, a gente vincula e deixa disponibilizado para que o cliente possa ter acesso também dentro desse portal aqui, diretamente. Tanto do envio direto da solução, ou então a informação que vocês vão realizar, aquela configuração e os ajustes, para ele mesmo conseguir gerar esse tipo de relatório lá na mão dele diretamente, pelo WhatsApp ou pelo navegador direto, tá? Pessoal, espero ter trazido aqui para vocês as informações hoje do que realmente fazem diferença dentro do escritório contábil.
As informações que vão agregar mais tecnologia para a ferramenta de vocês, automatizando o processo, e aí que vocês consigam realizar mais um cenário de contabilidade inteligente, consultiva, e não fiquem presos a esses processos manuais que a gente tem hoje dentro da nossa profissão, que tem que ficar importando nota, apurando imposto e fazendo a entrega de guia para o cliente. Porque hoje o cenário da contabilidade, para nós da profissão, ficou dentro desse contexto. A gente não consegue mais mostrar um resultado de forma prática, mais dados específicos para o cliente, que é o que a gente deveria fazer. A gente se pega nessa profissão e tem que ficar lá fazendo esse cenário manual e repetitivo, que hoje um sistema não atende. Aí, como eu já passei por essa dor, muitos de vocês passam, a gente vem com uma solução para entregar para vocês todo esse cenário de automatização e facilidade no escritório, dentro do dia a dia, automatizando os processos e delegando essas informações aonde o cliente consegue ter todo o acompanhamento, toda a informação em específica desses dados, que vão agregar e muito dentro do nosso cenário para nós da profissão. Ana, minha colega, e alguma pergunta referente ao cenário do contábil? Temos sim, Rafa. Temos algumas perguntas aqui, mas antes eu acho importante trazer aqui o comentário do Franklin. Ele perguntou se apenas o Questor Cloud está na Black, porque ele já possui o Cloud. Então, acho que é legal falar um pouquinho sobre como que é a nossa comercialização dos 3 planos que nós temos no Cloud disponível e também aproveitar o gancho aí para falar um pouquinho da oferta que a gente está rodando até o dia 31 da nossa Black November. Vamos lá então, pessoal, olha só. Hoje a disponibilidade, tá? A gente tem 3 planos, né? Que compõem todas essas informações ali de sistema, onde a gente pode disponibilizar em um plano Start, um plano as informações, onde vocês também podem ter uma solução específica que a gente chama de Questor Negócio. No Questor Negócio, ali no plano Business, a gente vai ter toda a informação do NF municipais, que é a captura das notas de serviço, as informações referente a todos esses modos que o Rafael falou, e o Questor Negócio, que ele vai fazer toda a gestão do faturamento do escritório, através de contratos, listando essas informações, e também uma novidade que está dentro do Questor Negócio, eu vou puxar um gancho e falar aqui, tá? É a integração junto com a Stone. A gente tem um Internet Bank junto da Stone, tá? Com uma taxa de boleto bem baixinha para você fazer a emissão, já gera o teu contas a pagar a partir do DDA totalmente dentro da solução do Questor Negócio, tá? Então, são as diferenças hoje dentro dos planos, né, que a gente tem. O plano mais básico, por exemplo, ele não vai trazer o NF municipais e ele não vai trazer ali o Questor Negócio. Isso aí. Então, pessoal, aproveitando, nós temos 3 planos disponíveis do Questor Cloud. O nosso time comercial, quando vocês entrarem em contato, a gente também vai repassar alguns contatos depois aqui para vocês, que vocês possam chamar o nosso time comercial. Eles vão explicar um pouquinho mais sobre a diferença desses 3 planos que a gente tem disponível no Questor Cloud. E aí vocês podem tirar mais dúvidas comerciais com o nosso time. Mas eu aproveito também para reforçar aqui para vocês a nossa oferta da Black. Ela está disponível, então, tanto para quem já é cliente nosso da Questor, na migração para o Cloud, quanto para quem vai ser nosso cliente e aproveitar a oferta agora da Black Friday. Então, nós temos 35% de desconto na implantação do Questor Cloud e o primeiro pagamento da mensalidade para novos clientes somente para fevereiro de 2025. Já para quem é cliente Questor e já possui o Questor Gestão Contábil, ao migrar para o Cloud, também vai ganhar os 35% de desconto no valor da implantação e a primeira parcela da mensalidade do upgrade, que seria da migração para o Cloud, também para fevereiro de 2025. E o nosso time comercial ele vai estar disponível para explicar um pouquinho mais todas as vantagens para vocês. Respondido, Franklin? Acredito que sim. E aí seguimos para outras dúvidas aqui. A Letícia, ela está perguntando se o certificado, colocando em um módulo, já vai para todos os demais. Já vai para todos os demais módulos, tá? Inclusive, hoje, quando você faz o cadastro numa empresa, não precisa cadastrar no Folha, não precisa cadastrar no Fiscal, ele vai assumir em todos os módulos e vai estar lá disponibilizado.
Rafael, não façam a folha dessa empresa. Não tem problema. Ele vai estar lá as informações, vai estar tudo zerado, tá? Mas adicionou no módulo, dentro do cadastro da empresa, ele já vai assumir para qualquer situação que o sistema vai precisar. Inclusive dentro daquela plataforma do Questor Zen. Já vai estar lá disponibilizadas as informações, já vai ter todo o acompanhamento. Cadastrou numa ponta, ele vai resultar na outra, tá? Perfeito. Nós temos mais perguntinhas aqui. O Henrique está perguntando se existe um relatório que mostre em cada módulo o que foi feito pelo sistema. Foi, olha só, a gente tem aqui a disponibilidade, tá? De ter alguns relatórios dentro do fiscal, dentro do folha, dentro do contábil, para saber, por exemplo, quantas folhas de pagamento o Rafael gerou, quantas empresas ele fez o fechamento, por exemplo, de uma folha de pagamento, quanto tempo o Rafael trabalhou hoje dentro do módulo contábil, quanto tempo ele demorou para fazer um fechamento contábil. Então, a gente consegue ter integração e as informações em específicas de cada módulo e cada colaborador que teve essas informações de movimentação, tá? Ótimo. O Wagner está perguntando se ele consegue fazer a integração do Questor na prefeitura para emissão de NF e no sistema do cliente para fechar a comunicação entre partes. Hoje, Wagner, bom dia, tudo bem? Nós temos a disponibilidade, tá, de algumas outras soluções que o teu cliente também pode fazer a emissão de nota fiscal, tá? Então, o Questor compõe aí de uma gama de ERPs também, que atende a necessidade do teu cliente, ele emite a nota fiscal diretamente por esse sistema, ele já tem integração com a nossa plataforma fiscal contábil e os dados são integrados automaticamente. Então, já ficaria tudo vinculado, emitiu dentro do sistema, comunicou com a prefeitura, pegou os dados, retornou um protocolo, fechou a nota fiscal, gerou contas a pagar, receber, gerou as informações de fluxo de caixa, aí o teu cliente tem toda essa visualização no sistema dele e você já recebe os dados integrados aqui. Ótimo. Nós temos mais uma pergunta aqui. Ele está perguntando se essa negociação é somente na matriz ou também para representação de cliente. Então, é importante falar, pessoal, e também, Rafa, explicar para que isso não está somente, essa promoção ela não está somente aqui na matriz da Questor. Ela também está ofertada pelos nossos representantes, são as nossas revendas, em todo o Brasil. Bom? Rafa, quer complementar um pouquinho? Olha só, pessoal, é uma oportunidade muito boa, tá? Porque a gente fala aí, por exemplo, a primeira mensalidade lá para fevereiro. A gente sabe que tem todo um cenário de adaptação, de troca de sistema. A gente está aqui com todas as mãos para ajudar vocês no que for necessário. E aí você ainda precisa pagar aquele outro sistema que você está usando ali por um período, até ter todas as informações, as primeiras integrações, tudo. Então, a primeira lá para fevereiro dá para se programar bem com esses dados, com esse financeiro, e aí lá na frente depois já tem todas as informações, já vai estar trabalhando normalmente. É uma oferta boa para aproveitar, porque como vocês viram hoje, eu acredito que tudo que foi demonstrado aqui, vocês não conseguem encontrar na ferramenta contábil de vocês. Não é desmerecer nenhum outro produto, mas é que a Questor ela traz uma lógica diferente de trabalho. A partir de muitos anos, muitas informações, juntamente que o nosso CEO, ele trabalha, ele exige muito isso do nosso time, de realizar o processo mais automatizado, de trazer essas promoções para que todos os clientes possam contratar uma ferramenta, de prestar esse serviço mais consultivo realmente para a empresa, e aí trabalhar com a nossa solução. 100% web, 100% em nuvem, não precisa de servidor. Hoje o servidor, tanto para os nossos clientes da base, hoje que já são usuários, que tem lá, por exemplo, tem um negócio que tem que ver com TI. Aí eu tenho que falar do sistema. Ou então, por exemplo, a empresa, hoje o escritório tem um terceiro contratado para o TI também. E daí sempre fica aquele negócio. Aqui a gente disponibiliza para vocês, pessoal, toda a estrutura de servidor. Não precisa vocês se preocuparem com manutenção no final do ano. Deve estar chegando agora, o TI de vocês já deve ter mandado uma mensagem. Se ele não mandou, ele vai mandar já daqui a uns dias. Fala assim, a gente precisa parar o escritório, a gente vai ter que fazer manutenção, a gente vai ter que melhorar a memória, vai ter que colocar um SSD, eu preciso lá renovar a licença do Fire, do antivírus, eu preciso renovar a licença do Windows. Ou então vocês trabalham com uma cópia ali, por exemplo, que não exige isso, mas vocês estão correndo riscos.
E a Questor pega toda essa responsabilidade, traz para dentro da nossa casa, com mais dos 38 anos que a gente tem, reforçando para vocês aqui, 100% web, 100% em nuvem, para vocês não se preocuparem nem com o servidor de vocês. Fica tudo aqui dentro. Rafael, mas as atualizações, daí vou parar o sistema. Pessoal, numa plataforma contábil assim, igual o Questor, 100% em nuvem, vocês não têm atualização do sistema. Como assim não tem, Rafael? A gente faz essa atualização durante o horário da noite. Mas e daí, Rafael, se a gente estiver realizando uma rotina lá do Kill, ele vai parar? Não, não vai parar. Ele vai sobrepondo o serviço, e aí com isso rodou a atualização, ele volta a trabalhar normalmente. Isso é a nossa tecnologia dentro da Questor. A gente pensou em todos os pontos para disponibilizar uma plataforma onde vocês não têm que ficar preocupados com essas informações e, de fato, somente trabalhar e automatizar os processos. Aproveitem. Rafa, nós temos mais uma perguntinha aqui. A emissão de notas está perguntando se ela consegue separar blocos de clientes por colaborador, onde cada colaborador só veja e trate os seus clientes e não consiga ver os outros. Perfeitamente, olha só. Vamos imaginar um cenário aqui que o Rafael, ele só mexe na parte do fiscal, ele vai ter acesso somente ao fiscal. Por algum motivo, ele pode verificar alguma parte na contabilidade, então ele pode visualizar. Mas um lançamento contábil, ele não pode editar, ele não pode incluir e nem alterar. Então, eu consigo colocar essas informações de acompanhamento. Em uma outra empresa, eu posso visualizar todos os módulos. Então, vai dentro do cenário que a gente chama do perfil do colaborador que está vinculado a ele, e aí a gente pode fazer essas tratativas de liberação. Então, dentro do perfil do usuário, a gente define esses dados. Qual grupo de empresa ele acessa, se ele acessa o contábil, se ele acessa o fiscal, ou ele acessa somente o folha de pagamento. Ele pode visualizar a rotina de cálculo da folha, mas ele não pode clicar lá para executar o cálculo da folha de pagamento. Ele não pode reabrir aquele cálculo da folha. Então, é dentro desse cenário que a gente faz essa configuração, tá? Perfeito. Pessoal, mais alguma dúvida? Algo que vocês queiram perguntar para o nosso especialista? A gente ainda tem alguns minutinhos aqui para poder conversar com vocês. Lembrando que a gente está ao vivo tanto no YouTube quanto no nosso Instagram. A promoção da Black ela é válida até o dia 31/11. Boa, temos mais uma perguntinha aqui do Kleber. O valor do cloud será por usuários e limite de espaço? Isso, exatamente. A nossa solução ela é contratada por usuários, tá? Então, vai ter ali, por exemplo, 3 usuários, 4, 5, 6 usuários, né? A contratação parte disso. Então, quantidade de empresas, folhas de pagamento, não tem limitação, tá? Contratei para 4 usuários e eu trabalho com 200 empresas hoje, vou acessar aquelas 200 empresas normalmente. Conseguir aumentar a minha operação, vou ter 500 empresas e os 4 usuários, vai continuar trabalhando com aqueles 4 usuários, 500, 600, 700 empresas, assim por diante. Tá? Então, não tem limitação de folha e não tem limitação de empresas cadastradas. É apenas os usuários, os acessos simultâneos que a gente chama. O Michel também está perguntando, Rafa, quantos acessos múltiplos? Dependente do serviço contratado? Os acessos múltiplos, né? Então, quando você acessa hoje dentro daqui, eu estou acessando aqui no meu navegador, eu posso acessar quantas abas eu quiser, de módulos diferentes. Ele está contando um usuário. Então, eu estou numa rotina do fiscal, eu estou numa rotina da folha de pagamento, está constando um usuário. Né? Se a minha colega Ana for acessar lá no computador dela, vai ter 2 usuários logados nessa empresa. Então, assim, a gente vai ter essa visualização. Se eu tenho contratação para 3 usuários e um quarto tenta acessar, ele não vai conseguir acessar, tá? Então, se eu contratei para 3 usuários, o quarto não consegue acessar. Ele vai ter que derrubar um para o outro conseguir, tá? Ótimo. O Henrique do Carmo está perguntando onde que é possível achar o relatório das atividades no sistema. Bom, vamos lá, tá? Existem vários caminhos, né? Das atividades a gente pode pegar tanto por alguma situação específica, por exemplo, quanto do fiscal, contábil, e aí em cada módulo, Henrique, eu vou ter que o acompanhamento.
tá? Vou dar um exemplo aqui dentro dos relatórios do movimento fiscal. Ele vai trazer aqui qual é as informações que eu tenho referente ao fiscal. Lá da parte da contabilidade, relatórios, ele vai trazer aqui as informações que eu tenho dentro do módulo relatórios. Então, cada módulo e cada situação em específica, ele vai constando os relatórios. Ou se a gente não sabe, não quer visualizar dentro desse caminho aqui, existe também aqui todos os recursos que eu vou realizando uma busca em específica dos relatórios. Então, eu posso ir colocando os dados, por exemplo, a descrição como relatório, eu quero visualizar uma prévia dos créditos, eu quero visualizar aqui o FGTS, por exemplo, contabilização, e aí com isso a gente vai tendo o acompanhamento e buscando esses dados de relatórios, tá? Alguns relatórios em específicos não constam dentro da base de dados, porque tem também a necessidade, a inclusão de novos relatórios e ajustes, por exemplo, né? A customização do que a gente chama, tá? Então, alguns talvez não constem, mas vai estar dentro do cenário de implantação de cada cenário de escritório em específico. Perfeito. O Geraldo Rafa está perguntando como funciona as emissões da DARF e da DCTF Web. Beleza, vamos lá. A DARF hoje, por exemplo, a gente tem um cenário que a gente pode fazer a automatização lá pelo Kill, né? A gente pode delegá-la para ele, ou então a gente vai acessar aqui a rotina da apuração dos impostos. Então, eu posso apurar o imposto manual, por exemplo, ou então acessar a parte da apuração dos impostos gerais, que ele vai disponibilizar. Aqui dentro do meu cenário, quando eu faço essa apuração, a gente traz aqui um cenário de teste, então ele não traz o código de barras, por exemplo, mas lá no cenário de vocês, ele vai trazer ali todo o acompanhamento já com código de barras para fazer o envio para o cliente. E a DCTF Web, ele espera os dados do fiscal, e aí então, depois que ele tem tudo encaminhado, ele vai fazer a entrega, ou seja, não precisa hoje acessar um portal externo, gerar essa guia lá e, digamos, trazer as informações para dentro depois do teu sistema. Dentro do próprio cenário aqui, a DCTF Web, a gente pode realizar automatização junto com o Kill, ou então, no momento que eu vou fazer o envio dessas obrigações aqui diretamente, ele já me traz aqui a possibilidade de fazer a entrega, a transmissão imediata da DCTF Web. Dentro dos eventos, aqui o meu parâmetro está como não, porque ele está no cenário automatizado. Se ele não estiver lá, vai estar aqui a disponibilidade para sim, então no momento que eu vou clicar, ele vai fazer os envios automaticamente, tá? São esses dois cenários. Seguindo aqui, o Daniel está perguntando quantos backups são feitos diariamente e qual é o servidor que a gente usa, se é próprio ou não é. Hoje existe a possibilidade, tá? De trabalhar, utilizar um servidor próprio. Aí vou dar um cenário aqui, tá? É o Daniel que pediu isso, né? Isso aí. Vamos lá então, Daniel. Vamos imaginar um cenário aqui. Daniel, ele falou assim, olha só, gastei bastante aqui com o meu servidor atual, porque a empresa falava que tinha lentidão, mas ele estava dentro de um cenário que era da minha infraestrutura. Então, o Daniel foi lá e gastou bastante recurso dentro desse servidor. Ele pode utilizar a nossa versão cloud dentro dos teus dados, dentro do teu servidor. Tá? Aí fica o controle contigo, Daniel. Você que cuida do servidor, tá? A tua equipe que vai cuidar. Quando a gente traz para nossa infraestrutura, eles são gerados 4 backups diariamente, tá? Se não me engano, acho que é esse o número, 4 a 5 backups diariamente. Então, ele vai realizando esse backup e vai ficando aquele histórico diretamente. Hoje, a nossa plataforma, a nossa estrutura, ela é armazenada dentro da Cirium. A Cirium é a maior empresa dentro da América Latina que compõe todas as informações com Tier 4, maior grau de certificação em infraestrutura, tá? Então, por exemplo, o banco de dados da Google é armazenado dentro da Cirium. A gente comporta junto com eles diversos servidores, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, entre outros. Caiu um servidor. Vamos imaginar que deu um problema, apagou tudo lá. Eu vou ficar sem sistema, Rafael? Não. Ele troca automaticamente de servidor. Vou ficar 10, 15 minutos sem sistemas, Rafael? Não. A troca para vocês é instantânea. São milissegundos. Então, vocês continuam a operação de vocês aqui, aí daqui a pouco o servidor está em São Paulo, ele está no México, ele está na Venezuela,
ele está em Porto Alegre, ele está na Argentina, ele vai jogando de um lado e para o outro, e a percepção aqui para vocês é indiferente, tá? Não tem esse cenário. Então, respondendo, Daniel, existem os dois cenários, que você pode trabalhar dentro da tua estrutura, mas aí como que é feito todo esse processo? Os dois times de TI entram ali em uma reunião, vão alinhar os pontos, a certificação, tudo mais, para que consiga disponibilizar e você vai utilizar normalmente. E aí, depois, a nossa estrutura, a gente deixa tudo aqui com o nosso recurso e a gente faz o que é necessário da nossa parte, não depende de um TI externo para isso, tá? Ótimo, Rafa. O Wagner também está querendo saber se ele consegue comprar um acesso do Questor e montar duas contabilidades, dividindo os clientes dele. Nesse caso, Wagner, vai ter disponibilidade, tá? Trabalhar com 2 bancos de dados ou trabalhar com um banco de dados só. Aí é uma questão de contratação ali na frente que você pode estar alinhando com o consultor, tá? Ótimo. Nós temos também uma pergunta da Giovanni, deixa eu reproduzir aqui na tela para vocês. Reinf, onde e como são feitas as transmissões? Beleza. Hoje a Reinf, né, ela está dentro do nosso módulo de obrigações, onde a gente vai contar com uma área de trabalho em específica, trazendo todas as informações dentro dos cards, as informações do que eu tenho em andamento, quais são os eventos que eu tenho, o R1000, o 2020, o 2010, por exemplo. Eu vou ter acompanhamentos dentro do demonstrativo, tanto da Reinf quanto do Questor, para saber como que está essa informação em específica, a tratativa que a gente precisa ter para daí disponibilizar essas informações para vocês. Uma área com serviços tomados, prestados, gerar os eventos periódicos, iniciais, então disponibilizar toda essa informação dentro de uma área de trabalho em específica, que vai facilitar e muito o teu controle aí no dia a dia, tá? Ótimo. Pessoal, mais alguma pergunta para o nosso arquiteto de soluções? Temos alguns minutinhos aqui. Aproveitem, pessoal. Vamos lá. Se quiserem colocar algum comentário também, fiquem à vontade, tá? Vocês têm um grau de automatização hoje no dia a dia nas rotinas de vocês, ou visualizar algum cenário que está impactando, está prendendo vocês hoje no processo. Vocês estão conseguindo imaginar um cenário hoje de automatização com esse grau aqui? As informações aonde vocês podem chegar? Se vocês atendem hoje 150, 100 empresas, às vezes a gente pega alguns escritórios, tá, pessoal? Trabalham aí de 3, 4 usuários com 60, 70 empresas, porque o sistema deixa engessado o processo. E aí a gente vê casos assim, em um ano, esse mesmo escritório de 70, ele foi para quase 200 empresas e manteve o mesmo número de colaboradores. A gente pega, vai nos eventos, né, dentro de um cenário, então quase 4 anos fazendo demonstrações, desde lá de trás, o pessoal vem e fala assim, chega no evento, Rafael, hoje, legal, eu tive aí um grande crescimento, a Questor trouxe essa possibilidade para dentro do escritório, eu consegui aumentar mais o meu recurso, né, e aí com o mesmo número de colaboradores. É totalmente diferente o cenário hoje da Questor, como qualquer outra ferramenta no mercado. Não tenho que comparar. E as inovações que a gente traz, tanto da conciliação do cartão de crédito, as informações ali de vendas, recebimentos, antecipações já vinculadas aos lançamentos, a calculadora que vai ter a live em específica ali, pessoal, vocês vão ver a facilidade que vai ser vocês visualizarem o cenário hoje e no cenário que vai ser após a reforma tributária. O contador que ainda não está pensando nesse cenário é algo que deve ter alguma coisa errada. Ele vai deixar para se programar lá na frente, ele vai sentir as dores. Os outros sistemas ainda não estão pensando também, mas é a realidade dos dias de hoje. A Questor já está aos passos à frente, deixando essa possibilidade da calculadora, já começando essas lives, mostrando qual que vai ser todo o cenário que vai ser feito, o que vai ser alterado. Então, é mais uma vez que a Questor está passando à frente aí e trazendo as novidades para os nossos clientes, tá? Perfeito, Rafa, muito bem colocado. O Daniel também está perguntando se a gente está presencialmente em Recife. Nós estamos na Matriz hoje, falando daqui na nossa live na Matriz em Chapecó, mas a gente também tem as revendas que atendem aí na região.
Para mais informações também, nós temos disponível o contato da nossa revenda que atende aí a região no nosso site, e eu vou deixar o link também aqui no chat depois para você, tá bom, Daniel?